Boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Raquel, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis, em Guadalupe. Nós hoje vamos juntos estudar mais um pouquinho um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos ler uma página de abertura do livro Agenda Cristã, obra psicografada por Franciscano Xavier, e o espírito é André Luiz. A página é: nos momentos graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luto, mas o estado de guerra nunca será uma vida nova. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência, de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-lo. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemático no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. E agora vamos para a nossa prece inicial. Deus Pai de divino amor e bondade, Tu misericórdia infinita, nos abençoe, nos envolva, trazendo paz, segurança, esperança, fé e acreditar que o dia de amanhã será melhor que o de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e nós eu primeiro vou fazer a leitura do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, é o nome do capítulo. E o item a ser estudado é a parábola do festim das bodas. Então vamos nós. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas.
Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tornou de cólera e mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Bom, a parábola nada mais é do que uma historinha, né? E juntos vamos tentar explicar essa parábola. Eu começo, né? Vamos nós. Muitos chamados e poucos escolhidos. Entende-se que todos nós somos convidados de Deus. O Rei é Deus. Indistintamente. É o convite permanente aos seus filhos. As bodas, que é, né, a festa, é a celebração no reino de Deus. É a festa da vitória do Espírito sobre suas más inclinações. É a conquista da reforma íntima de cada filho. É a perfeição espiritual. Então, é como Deus um dia receberá cada um de nós quando tivermos essa perfeição espiritual com a túnica nupcial. É a veste, né? É o espírito puro, é essa perfeição espiritual, sem manchas, né? Imaculado. Por isso Jesus compara o reino dos céus com um lugar festivo, alegre, porque chegando lá tudo será vida alegre, sem dores, né? Tudo é amor, tudo será amor. Esse é o nosso objetivo. E nós, ao sermos convidados para este reino, e claro que todos nós queremos, só que do nosso jeito, né? Sem cumprir as leis divinas, sem esforço, apegado aos bens materiais. Quer dizer, isso tudo são coisas que nos amarra, que nos atrasa a nossa evolução moral. Mas um dia chegaremos lá. Só que para isso dependerá de cada um de nós de compreender e atender esse chamado. Nós fazemos parte de um projeto divino, de perfeição espiritual, e temos que trabalhar, conquistar essa perfeição.
Quando se diz poucos escolhidos, é porque os chamados divinos são permanentes. Nós podemos rejeitá-los hoje, mas o Pai continuará nos chamando até o nosso despertar para essa festa espiritual. Misericordioso como Ele é, né? Ele vai estar sempre à nossa espera. Nós temos que investir em nosso próprio progresso moral. Aproveitemos, pois, essa misericórdia do nosso Pai, que é eterna, é imensa. Não adianta ter só um rótulo. Tenho que me esforçar, eu tenho que fazer algo por mim. Eu tenho que trabalhar, né? Se eu não me envolver, se eu não construir, se eu não me comprometer, eu não vou merecer a veste nupcial, né? Sabemos que essa construção é paulatina e que a cada reencarnação nossa damos um passo para novos aprendizados. Quanto à perfeição, estamos longe, mas sabemos que existe e é lá que todos nós queremos estar. E eu vejo isso como um grande consolo para nós, essa certeza de que nós um dia vamos estar no reino dos céus. A vida é cheia de oportunidades e a bênção que temos hoje, ela pode levar um tempo para obtê-la novamente. Ou seja, nós não podemos deixar passar a oportunidade de fazer o bem. E se porventura deixamos escapar, que nós possamos, ser humildes e pedir ao Pai: Pai, deixei passar, foi despercebido, não foi de maldade, me deu uma nova oportunidade de trabalhar no bem, de servir ao próximo, e pode ter certeza que virá. Quantas vezes fomos chamados, mas as escolhas, como somos nós que fazemos, depende de nós, dos nossos esforços e méritos para sermos escolhidos. Ou seja, se você procura fazer o mal, as coisas vão ficar bem difíceis de chegar até você. O socorro, a ajuda, né? Porque você não está conectado com a espiritualidade superior, com o bem. Mas se você procura estar sempre no bem, fazendo o bem, estudando o Evangelho, a Bíblia, você abre essa conexão com o divino e você recebe todo um amparo. E dentro dos seus méritos, você terá o que merece. Quantas vezes fomos convidados a um local onde encontramos Deus, que seja na casa espírita, na igreja católica, evangélica, e chegando, nos foi dito que nós não estávamos preparados com as vestes necessárias. Hoje, por exemplo, quando nós vamos à nossa casa espírita, né? Nós queremos usufruir daquele banquete espiritual maravilhoso. Volto, torno a repetir, seja casa espírita, seja na sua igreja, contanto que você sinta bem, e você com certeza vai ali para receber todo o amparo, né? Tá ali aquele banquete espiritual maravilhoso, e tudo o que tiver de lá você quer receber. Só que nós esquecemos às vezes de nos preparar
para merecer estar nessa festa, estar nesse banquete espiritual. Como? De coração, nós temos que estar de coração receptivo às palavras do Evangelho, para que toque as fibras do nosso coração. Nós temos que estar com bons sentimentos, com bons pensamentos, né? A gente vai chegar num lugar desse e ficar pensando no feijão que tá para ser cozinhar para o dia seguinte. Isso é só um exemplo. Então você tem que estar ali entregue à espiritualidade superior, aquele grupo de socorristas que estão ali para te amparar, te ajudar, te libertar da ignorância, das amarras que ainda nos prende às paixões mundanas. Quantas vezes somos chamados para o estudo, mas não queremos perder o dia de sol na praia, no passeio, não tendo interesse e deixando sempre para depois. Eu tenho que querer, pois ninguém fará por mim. A nossa boa vontade é a primeira qualidade para a veste. E quando nos conscientizarmos, estudarmos, trabalhar na seara do Mestre, a cada dia novas atitudes surgirão para ajudar na nossa transformação moral. Sabemos que a natureza não dá saltos. Imaginemos, por exemplo, pegar uma criança do Jardim 1 e pôr numa sala do ensino médio. Não entenderá nada, né? Ficará confusa. Assim somos nós. Como é que nós queremos chegar ao reino dos céus sem passar por essas experiências, por esses círculos de limpeza? No Evangelho está escrito, né, dentro dessa lição, que a verdade é como o sol. Ou seja, o sol, ele irradia para todos. Ele não fica focado só na parte A, B, C e D. Para todos. Então, quando o véu da ignorância não é descortinado, nos leva ao fanatismo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós estamos predestinados a sermos felizes. Esse é o objetivo nosso. Independente do credo, da seita, da raça, somos todos filhos do mesmo Pai. Não são pelas práticas exteriores, mas pelo que a veste simboliza, que são essas conquistas internas. Conquistar as nossas virtudes, ter paciência, benevolência, compaixão, fraternidade, tanta coisa boa, né? Esperança, fé. E os espíritos superiores nos ensinam que a veste é uma exteriorização do interior espiritual, que no mundo espiritual o espírito se faz notar pela sua elevação e que se exterioriza e forma a veste através do perispírito. Então ele não precisa falar a que veio, né? Nós lemos também na lição que fala sobre pés e mãos atados. Neste momento, o que há não é um processo de injustiça. Quem não tinha veste ou não estava preparado era aquela pessoa, né, que foi retirada. Quem causa nossas dores somos nós mesmos e não o Pai. No livro Nosso Lar, por exemplo, vemos também espíritos que não têm acesso à colônia,
por não ter condições vibratórias para conviver com eles. Inclusive, André Luiz ainda questiona, né? Chega a perguntar o porquê disso. Por que fechar os portões para aquela irmã? O atar, né, não é uma punição, porque uma pessoa desequilibrada, ela precisa que ser limitado a sua liberdade, para não se prejudicar mais. Prantos e ranger de dentes são as dores da alma. Quanto irmãos encarnando aí em condições físicas difíceis e dolorosas. Encontram-se assim para não voltar a errar. E é só na dor que o espírito aprende. Por isso, essa limitação da sua liberdade, que é para ele não se prejudicar mais. Fazemos parte do planeta Terra, que é ainda de provas e expiações. E a doutrina espírita vem explicar tudo isso. Os livros estão aí, quem quiser esclarecer mais. Porque tem muitos prantos e ranger de dentes. Isso vem de acordo com a lei de causa e efeito. Nosso Pai jamais vingará seus filhos. Ele nos conhece profundamente. Esses irmãos que nascem com suas limitações, às vezes se revoltam, mas foram atitudes, escolhas erradas e geradas por eles mesmos, e que são para o seu bem, sua correção, para o seu adiantamento moral. O irmão que passa por essa privação, na próxima encarnação, nossa, foi de grande valia, né? E nunca é para o seu mal. Repito, por isso é necessário que nós procuremos estudar, esclarecer as nossas dúvidas, para cada vez mais a gente se aperfeiçoe e solte essas amarras da ignorância. Nós é que entendemos tudo errado, né? É uma verdade. Porque não queremos sair da zona de conforto e é fácil transferir responsabilidades dos seus atos para outrem. É muito fácil ficar sentada e julgar, comentar, apontar, né? Vamos nos esclarecer para a gente evitar errar. Sabemos das leis divinas que nos regem. Uma delas é a reencarnação, que é capaz de trazer luz, compreensão, consolo diante de todas essas dificuldades. Isso nos chama a atenção para sabermos fazer nossas escolhas, pois ninguém quer sofrer e só eu, você, tem o termômetro para parar com essa dor. Ora, ninguém quer viver sentindo dor, ninguém quer viver em prantos, né? Então, peraí. O que é que eu estou fazendo de errado? Vamos ver, não é? Então, eu tenho esse termômetro. Eu sei quando eu parar. Eu quero parar, eu quero mudar. Eu quero servir a seara do Mestre Jesus. Eu quero viver de alegria, né? Então, esse termômetro cada um de nós trazemos. Neste momento que vemos a intolerância racial e religiosa, é a atitude nossa que estamos no círculo religioso, seja qual for o seu, de entender que estamos sendo convidados para uma festa, que a classificação será feita pelo nosso Pai Celestial.
dentro do merecimento de cada um, mas não fará distinções de credos e raças. E por que nós ainda trazemos essa intolerância? Por causa da ignorância. Porque nós não nos esclarecemos o suficiente para entender que somos todos filhos do mesmo Pai, que somos irmãos. Serve também para nós do movimento espírita, pois essa é uma reflexão importante para que nós possamos perceber o quanto às vezes nós fazemos seleções desse ou daquele trabalhador, privando e que tem a veste da boa vontade de exercer um trabalho que seria importante para ele e para a casa espírita. Então, outra coisa para a gente analisar. Um dia, todos esses males que nós presenciamos e ainda trazemos serão exterminados pela prática do bem, pelo auxílio ao próximo, levando o evangelho intensivo aos que vivem em prantos e ranger de dentes, e assim acabando com a prepotência, com o orgulho, com o egoísmo, com o ódio, a ignorância, apego aos bens terrenos que tanto nos atrasa. No dia, meus irmãos, que nós começarmos a mudar nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossas ações para o bem, nós vamos receber a presença da divindade, sabe, em nossas vidas, ao nosso redor. E um dia nós chegaremos ao reino dos céus. Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, ajudado a compreender um pouquinho dessa parábola. E que nós possamos juntos construir o bem, trazer para dentro de nós o Evangelho, as palavras de Jesus, e que nós possamos conscientizar e exercitar esses ensinamentos, levando no dia a dia. Que seja um por dia. Como, por exemplo, hoje eu vou trabalhar a paciência. Procure trabalhar a paciência hoje. Amanhã, a maledicência. Depois de amanhã, a ira. Depois de dia seguinte, o ódio, o egoísmo, a mesquinharia. Então, depois você volta tudo de novo, sabe? Começa uma outra semana, vou começar de novo. Hoje eu vou trabalhar a paciência, vou trabalhar a ira, tal. Exercício, exercitando com o próximo, que a gente vai conseguir vencer essas paixões mundanas. Tendo paciência em casa, paciência na rua, no trabalho, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Muito obrigada pela atenção mais uma vez, obrigada pelo estudo, e vamos agradecer, levando nossos pensamentos ao grupo de socorristas franciscanos, que nós possamos receber o teu amparo neste momento, recebendo o paz magnético, que nós possamos renovar nossos pensamentos, renovar nossas células com os bons pensamentos, renovar nossas atitudes, renunciar ao homem velho e começar um homem novo,
cheio de esperança e fé renovadas. Ó Pai, que a tua bênção envolva todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos estar sempre conectados ao Ti. Que assim seja, graças a Deus.